Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar nosso estudo de história antiga. A gente vai voltar para a história da política, né? Agora a gente entra, na verdade, no volume sexto da Cambridge Ancient History. O primeiro capítulo seria da Pérsia, mas eu achei o capítulo meio chato. Só, tipo, os persas não vão mais avançar sobre a Grécia e eles só ficam lá combatendo revoltas e tendo conflitos dinásticos, com as mulheres mandando na política através dos reis e depois o Império Persa entra em decadência, né? E então agora a gente vai voltar para a Grécia, propriamente fora, após a Guerra do Peloponeso. Então lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ajudar a gente no tipo a pontuar aí se você puder. A gente tem várias playlists no canal com lógica, com a história toda da Grécia e muitas coisas lá, beleza? Então, uh, eu escolhi essa foto, essa imagem, né? Mas depois eu lembrei que não vai ter guerra por enquanto, né? Pelo menos não nesse vídeo, né? Justamente acabou a guerra, né? Então, a primeira questão é que a guerra do Peloponeso foi, segundo Tucídides, né? A guerra que mais exigiu recursos da Grécia e a guerra que teve um resultado claro. Porque geralmente as guerras não eram muito decisivas, né? Você ganhava do cara, vocês faziam um acordo. Quando o cara via que já não dava mais para ganhar de você, né? Ele fazia um acordo, te pagava um tributo, às vezes por alguns anos, né? E quando você, depois de um tempo, ele tentava fazer guerra com você de novo, né? Então, e também era errado porque eles tinham um sentimento, uma ideia de que havia uma Hélade, né? Os gregos chamavam de helenos porque havia uma Hélade, era tipo, eles entendiam que eles eram meio que um povo, em alguma medida, né? Então era meio que feio você, por exemplo, destruir completamente seu adversário, né? Atenas até fez isso algumas vezes e ficou bem malquista, né? Tanto que ela vai ser tratada como uma tirania, né? Do ponto de vista das outras cidades, né? Não que Atenas fosse ela, na sua política tirana, né? Mas, então, quando você vê, inclusive, esse volume da Cambridge Ancient History chama Macedônia, né? Porque você imagina Esparta e Atenas brigando, aí Esparta ganha, e depois de algum tempo a Macedônia vem e conquista a Grécia inteira, né? Então, fica a impressão de que essa guerra foi um suicídio grego, em que os dois lutaram um contra o outro e se enfraqueceram. Isso permitiu a Macedônia conquistar a Grécia, né? Mas o autor fala assim: o fato da Guerra do Peloponeso ter sido a guerra que mais exigiu recursos da Grécia, né? Fala assim: isso não é suficiente para afirmar que ela foi o suicídio da Grécia. O dano infligido à Grécia pela guerra não era irrecuperável e o gasto de vidas e riqueza não foi proporcional à sua extensão e duração. À exceção da expedição siciliana, a maior parte dos combates foi inconstante e sem grandes massacres. Então, a Atenas cai e agora Esparta está preparada para ser a grande liderança da Grécia, né? Ah, e ela teve esse prestígio, né, mais do que Atenas teve no seu auge, e a Liga do Peloponeso já era um modelo de como ia ser uma Liga dos Estados gregos. Mais ou menos como se agora a Liga do Peloponeso incluísse basicamente a Grécia inteira, né? Aí a gente poderia dizer que isso poderia ser difícil, porque havia sempre na Grécia aquele sentimento de autonomia local, né? E Esparta tinha vencido Atenas, falando que Atenas era uma tirana, né? E agora ela faria a mesma coisa, né? Quer dizer, agora ela está querendo fazer com os outros a mesma coisa que Atenas fez, né? Então, quer dizer, como que Esparta vai lidar com isso, né? Mas o autor fala que por causa dos Jogos Olímpicos, que estavam muito populares, e a vitória comum sobre a Pérsia, isso tinha estimulado esse sentimento de solidariedade grega. Então essa liga de todos os helenos, né, da Grécia inteira, não era tão difícil assim quanto se podia imaginar, né? Então ele fala no século IV, que é o século que a gente está entrando agora, né? A Guerra do Peloponeso acaba no finalzinho do século V, né? 404, 405 ali, né? Então a gente está entrando no século IV, né? No século IV, dialetos e alfabetos locais estavam sendo substituídos por uma língua e escrita comuns. O teatro e as escolas de Atenas estavam padronizando o pensamento grego, e acima da Babel de políticos efêmeros que proclamavam que os gregos eram feitos para se destruírem uns aos outros, podia-se ouvir a voz daqueles que pregavam a união nacional como verdadeiro objetivo da política grega. Além disso, o significado da palavra autonomia requer uma definição. Enquanto o Estado grego, que quer dizer cada um dos estados gregos, né? Não havia um Estado grego ainda, né? Mas das várias cidades gregas, né? Das polis,
gregas, enquanto o Estado grego tivesse autonomia na sua administração interna e voz na formulação de qualquer política externa que lhe fosse destinada, mesmo que tivesse que lutar, ele manteve sua autonomia conforme era comumente entendido. Assim, a autonomia era perfeitamente compatível com a participação em um Estado federal. E aí, Esparta poderia muito bem prosseguir com a formação de tal Estado sem violar nenhum de seus compromissos. Então, não é porque eles acreditavam em autonomia que não podia ter nenhuma federação, nenhuma liga maior, né? Então, o problema é que Esparta sempre tinha ficado ali no Peloponeso, né? E acontece um problema que quem ganha a guerra é Lisandro, né? Ele é o grande nauarca, que seria um almirante, né? Um general, mas ele comandava a frota, né? Então seria um almirante que ganhou a guerra, né? A gente falou dele. E, e é, como ele ganhou a guerra, ficou com muito prestígio, ele virou um herói e o poder estava na mão dele. Enquanto que, em geral, os éforos, o autor usa uma expressão que é guardiões da tradição, que eu acho que é um pouco forte, seria mais guardiões do status quo. Os éforos sempre queriam, e até certo ponto os reis, que Esparta ficasse ali no Peloponeso, né? E mantendo ali a sua posição, né? Por isso que o Mitford, que foi um historiador ali do final do 18, início do 19, ele, ele pintou uma imagem que ainda ficou, que ela é parcialmente verdadeira, de que Atenas era aventureira, expansionista, né, inovadora, e Esparta era mais militar, mais parada, né, mais hierárquica, mais conservadora, né, no certo sentido. E ele era, o Mitford, né, esse historiador, ele era da antiga aristocracia inglesa, né, dos Tories, né, então e via, ele via o Esparta como sendo melhor, né. Esse expansionismo, essa inovação de Atenas era algo que ele, né, não gostava. Mas em parte você vê isso, eles ficavam ali, não eram expansionistas e queriam ficar ali em Esparta, né, as coisas do jeito que tava, né, um status quo. Por isso que tradição eu já acho muito forte, né, mas então agora o Lisandro está perturbando isso, porque ele tem o poder e ele vai fazer o que ele quiser, basicamente, né. Então o autor fala, Lisandro tinha capacidade para organização e liderança e sabia usar a pele de raposa, tanto a pele de raposa como a de leão quando valia. Ah, desculpa, tá certo. Sabia usar a pele de raposa quando a de leão não valia. Então, quer dizer, você também ser ardiloso e esperto quando não vale a pena ser corajoso, né? Essa é um termo que até depois reaparece em Maquiavel, mas que já vem dos antigos, né? De você tem dois jeitos de você fazer política, né? O leão e a raposa. Então, a coragem, a, a luta, né? A raposa é mais a inteligência, enganar o seu adversário e ser dissimulado. Enquanto que o leão ele é mais honrado, né? No sentido de que ele é corajoso, pelo menos ele te enfrenta de cara a cara. A raposa é mais ardilosa e faz as coisas à escura, né? Então, sabia fazer os dois, né? Deveria ter sido possível para ele conceber um acordo político permanente e encontrar os meios de executá-lo. Mas suas qualidades eram desfeitas por um amor ao poder que o cegava, cegava a moralidade e cegava a própria razão. Então, Lisandro dizia que os dados, né, os jogos de dados, né, eram para enganar os meninos e os juramentos para enganar os homens. Apesar de ser claro que o despotismo não é um sistema de governo estável, Lisandro se alçou a ser déspota. Após a rendição de Atenas, ele foi atrás dos aliados ou ex-aliados de Atenas, exigindo contribuições e colocando no poder déspotas tirados de seus apoiadores, às vezes com violência. Então ele vai botando amigos dele, né, ou aliados dele, no poder, né, meio que sem Esparta deixar, né? E, tipo, ele era um general, ele meio que não podia fazer isso, ele dava serviço do Estado espartano, mas ele vai colocando os amigos dele e vai conseguindo uma rede de poder próprio, né? Ele também criou, aí não é muito claro se ele criou ou se ele expandiu, né? Mas ele fortaleceu muito um sistema de guarnição das cidades do Egeu com forças de mercenários sob governadores espartanos. Então essas cidades, se eu não me engano, eram as que estavam sob Atenas. Então ele vai colocando guarnições governadas por Esparta. E o que que ele faz? Como precisava de um espartano, né? Esparta tinha ganhado a guerra, tinha ganhado meio que o apoio ou o domínio sobre essas cidades, né? Então precisava ter um espartano ali. Eles colocaram mercenários, porque eu acho que era mais fácil do que botar espartanos lá, mas precisava de um governador espartano, né? Então o que que ele faz? Ele pega também uns amigos dele ou umas pessoas que ele queria, né, ganhar amizade e coloca o cara lá, né? Porque falam que esses postos eram lucrativos, né? E
Então, assim, eu não sei se é. Porque em Esparta não podia ter dinheiro. Você não poderia, pela lei, ter dinheiro. Então, não sei se esses cargos eram prestigiosos, se era mais. Não sei, a disciplina em Esparta talvez era mais rigorosa. E acho que também lá fora você conseguiria. Bom, querendo ou não, você tem meio que, você tá meio que governando uma cidade, né? Talvez você consiga ter um jeito ali de ter um dinheiro por fora, e por isso a galera queria um cargo fora de Esparta, né? Então, na busca por sua ambição pessoal, Lisandro desperdiçou uma oportunidade de governar de forma construtiva. Eu não entendi se. Acho que algo raro na história de uma nação, quer dizer, eu acho que governar de forma construtiva é raro, né? Não desperdiçar a oportunidade, acho que isso sempre acontece, né? O melhor que se pode dizer de seu acordo, esse. A palavra em inglês era settlement, né? Que é você estabelecer algo, né? Você settle é estabelecer-se, né? E então essa criação do Lisandro, né? Então ele fala assim, o melhor que se pode dizer desse acordo, desse estabelecimento, é que foi ruim demais para durar. Como veremos adiante, seu prestígio em casa, quer dizer, em Esparta, né, não perdurou e após sua queda, algumas de suas piores medidas foram revogadas. Contudo, o Império Espartano jamais se recuperou do mau começo que Lisandro lhe proporcionou. O exemplo de interferência arbitrária nos assuntos dos estados dependentes, das outras cidades, né, criou um precedente que exerceu uma atração fatal sobre os sucessores de Lisandro e durante a ascensão de Esparta. É, durante a ascensão de Esparta, a ideia de uma federação grega equitativa foi quase esquecida. Então todo mundo vai olhar para o Lisandro, né, que quase conseguiu se tornar um déspota, né, meio que se tornar usar, né, esse poder para se favorecer. Todo mundo vai falar, pô, eu não vou ser tão besta como o Lisandro, que não consigo, que Lisandro vai ser retirado do cargo, né? Mas eu não vou fazer, não vou deixar tão na cara, mas eu também vou chegar lá e vou pegar uma parte para mim, né? Me favorecer com essa história, né? Então todo mundo viu essa oportunidade e vai tentar meio que imitar o Lisandro, tentando não ser tão simplório que nem ele. Mas é isso, galera, muito obrigado. Lembre-se aí de curtir, comentar, compartilhar e lembra no se inscrever e lembra do link no Tipa.ai. Valeu, até a próxima.